Olá! O primeiro vídeo do Bem Calculado será sobre função quadrática. Os tópicos da aula serão conceito de função quadrática, gráfico de crescimento e decrescimento, raiz zero da função quadrática, vértice da função quadrática e o máximo e mínimo da função. Conceito: chama-se função polinomial do segundo grau ou função quadrática qualquer função de reais em reais dada por uma lei da forma f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Aí embaixo nós temos uma identificação de coeficientes da função quadrática. No primeiro exemplo está assim: 2x ao quadrado menos 3x mais 5 é igual a zero, onde nós temos o a igual a 2, b igual a menos 3 e c igual a 5. E o outro exemplo está 4x mais 8x ao quadrado menos 4 é igual a zero, onde a é igual a 8, b é igual a 4 e c é igual a menos 4. Esses exemplos são para mostrar que nem sempre a ordem dos coeficientes estarão iguais, pode mudar. O coeficiente A pode estar na frente, o B ou o C. E outra coisa também, o C ele é um termo independente, por isso ele não tem o x ao lado. Gráfico de crescimento e decrescimento da função. O gráfico de uma função do segundo grau é uma curva chamada parábola. Então, nós temos dois tipos de parábola, que quando o a é maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. E quando o a é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. E como que nós fazemos para achar a raiz e o zero da função quadrática? Para a gente determinar as raízes ou zeros da função do segundo grau, basta a gente calcular os valores de x que têm imagem igual a zero. Ou seja, nós devemos resolver a função do segundo grau com a nossa famosa fórmula de Bhaskara. Então, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara, que é igual a x menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E quando nós calculamos, se o nosso delta ele for maior que zero, a função tem duas raízes reais e a parábola intercepta o eixo x. Depois que nós calculamos a fórmula de Bhaskara, nós analisamos o delta, o resultado do delta. Se o delta for maior que zero, a função tem duas raízes reais e a parábola intercepta o eixo x em dois pontos. Então, aqui nós temos o exemplo, com cavidade para cima e para baixo. Quando o delta é igual a zero, a função tem duas raízes reais iguais e a parábola intercepta o eixo x em um único ponto. E quando o delta é menor que zero, a função não tem raízes reais e a parábola não intercepta o eixo x. Aqui nós temos os exemplos. E por último não. E aqui nós temos o vértice da função quadrática. O vértice V, representado por V, é um ponto fundamental da parábola, o único ponto pertencente ao eixo da simetria. Para obter a vértice V de uma parábola da equação f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, nós utilizamos a seguinte fórmula, que x vértice é igual a menos b sobre 2a e y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Essas duas fórmulas foram tiradas da fórmula de Bhaskara. Então, quando a gente quer saber o vértice da função, a vértice de x e a vértice de y, nós usamos essas duas formulazinhas. Máximo e mínimo da função. O mínimo da função é quando o a
é maior que zero e o ponto máximo da função é quando a é menor que zero. Para vocês fazerem sobre o que foi falado de função de segundo grau. No próximo vídeo eu colocarei os exercícios resolvidos. Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e aceite